Este vídeo é um oferecimento de nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse o site e confira. Salve espectadores do canal! Já me perguntaram algumas vezes sobre que livros alguém que vai entrar na graduação em História ou acabou de entrar poderia ler. Para poder responder todo mundo de uma vez só e não ter que ficar mais respondendo um por um a todo mundo que entra em contato sobre esse tema, eu resolvi fazer esse vídeo. Então vamos lá, 10 livros para iniciantes em História. Para começar, eu preciso dizer que essa não é uma lista definitiva, a grande lista da história que todo mundo tem que concordar. Ela é uma mistura de opinião pessoal, por um lado, e uma análise um pouco mais fria da historiografia, porque em alguns casos eu botei um livro que eu achava que era mais importante no lugar de algum que seria a minha preferência. E todos os livros que estão nessa lista, eu li pelo menos uma parte. Tem livro que eu poderia ter colocado e não botei porque eu não li nada. E não faz sentido a lista pessoal com uma obra que você não leu ao menos parcialmente. Sobre os critérios, vocês verão que nessa lista só tem 2 livros temáticos, mais precisamente sobre Brasil. O resto são livros que falam ou sobre história da historiografia, ou sobre ciência política, ou teoria, ou metodologia. Então clássicos como As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, Era dos Extremos, do Hobsbawm, Costumes em Comum, do Thompson, entre outros, não entraram na lista. Eu também evitei livros que eu acho que a leitura seria pesada para quem está começando, ou que te exigem uns anos de bagagem para começar a entender o livro mesmo. Por isso eu deixei de fora livros clássicos que poderiam estar aqui, de autores como Ginsburg, Foucault, Rodel, Hayden White e por aí vai. E todos os livros que eu citei tem link para compra na descrição do vídeo. Se algum deles te despertou mais curiosidade, pelo link você consegue por um bom preço e ainda ajuda o canal. E quem não puder comprar, fica à vontade para procurar esses livros em PDF na internet, mas não postem os links para download de PDF nos comentários, porque nós temos parcerias com editoras e isso pode acabar nos prejudicando. Então fiquem à vontade para procurar em PDF, não vou reclamar de ninguém, mas colaborem com o canal e não postem os links, porque os comentários serão apagados. As nossas parcerias ajudam o canal a ter vídeo toda semana, então colaborem. E falando em compra, eu fiz questão de só colocar livros que foram publicados em português e que não estejam esgotados, pelo menos não esgotados no momento em que esse vídeo estava sendo feito. Aproveitando o assunto, dá uma olhada aqui embaixo no perfil, o link da nossa página do Apoia-se. A partir de R$2 você já colabora com o canal e o seu nome aparece aqui embaixo entre os colaboradores do mês. Por fim, é importante enfatizar, essa é uma lista subjetiva, baseada em materiais com os quais eu tive contato. Se as pessoas vieram perguntar a minha opinião, é a minha opinião que elas querem. Então, respeita. Pode fazer a tua lista nos comentários se quiser, fica à vontade. Mas não fica reclamando nos comentários que, faltou o livro X, faltou o livro Y. Sempre vai faltar alguma coisa. E como eu disse, é a minha lista. Sem mais enrolação, vamos à lista. Apologia da História ou O Ofício do Historiador, de Mark Bloch. Esse livro é uma leitura de base para todo mundo que cursa História. A leitura pode ser meio enfadonha e tal, mas muitos textos acadêmicos vão te dar trabalho no futuro. Então é bom logo de cara os estudantes terem contato com um texto que é um pouquinho mais difícil, para saber que, para prosperar nas ciências humanas, o caminho é mais espinhoso do que o senso comum acredita. E ajuda algumas pessoas a perceber se a graduação é para elas ou não. Tem um vídeo antigo aqui no canal em que eu falo um pouco sobre esse livro. A qualidade tá péssima, mas se você quiser assistir, quebra um galho. Tem um card aqui em cima, tem link na descrição também. Eu não sei nem quantos cards esse vídeo vai ter, porque o YouTube limita a 5 cards. Pode ser que eu diga, tal livro tá no card, e não esteja porque passou do limite. Mas, por via das dúvidas, se não tiver aparecendo o card, tem link na descrição. A Escola de Zanal, de Peter Burke. Algumas pessoas podem afirmar que colocar 2 leituras relacionadas ao núcleo da revista Anal é coisa de colonizado, ou eurocêntrico, ou coisa assim. Mas goste você ou não da historiografia francesa, você tem que pelo menos entender o que foi esse movimento, a importância dele, o que ele significa em termos práticos e quais são os seus principais nomes, mesmo que seja para criticar. O livro tem uma leitura bem fácil e é um ótimo resumo para entender sobre o assunto. E uma dica para vocês, leiam no começo do curso e releiam no final, quando vocês já tiveram uma carga de leitura que lhes ajuda a entender melhor coisas que vocês não necessariamente vão entender lendo no começo do curso. Os anos de estudo vão te fazer uma diferença. Eu, por exemplo, quando reli, gostei ainda mais do livro. Tem um vídeo aqui no canal sobre a Escola de Zanal que usou esse livro como base. Se você não assistiu, pode clicar nesse card que está aparecendo aqui em cima. A Escrita da História,
de Peter Burke. Esse livro é uma boa leitura resumida para entender o que foi a nova história e quais abordagens, métodos de pesquisa e objetos de estudo ela trouxe à mesa. O livro é apenas organizado pelo Burke, mas conta com um time de historiadores especialistas nos assuntos que o livro aborda, como história vista de baixo, microhistória, entre outros. Ele saiu bem na época em que a nova história e a história cultural vinham com tudo para a academia brasileira e conquistavam outros lugares no mundo também. E é justamente pela necessidade de explicar isso a um público em expansão que esse livro surgiu. Se ele serviu como uma ótima introdução ao tema na época, vai servir hoje também. Direita e Esquerda, de Norberto Bobbio. Eu pessoalmente acho que eu nem preciso justificar o motivo de um livro como esse ser importante. Basta algum tempo de observação dos debates políticos da internet brasileira para saber o motivo. Mas mesmo muitos colegas de profissão saem dos seus cursos de humanas completamente perdidos sobre esse assunto, dando tudo como óbvio até se deparar com o primeiro debate mais espinhoso. Esse livro tinha que ser leitura obrigatória em todos os cursos de ciências humanas, mas eu só fui ler quando já estava na pós-graduação e por vontade própria. E depois de ter contato com ele, eu percebi o quanto o aprofundamento dessa discussão me fez falta durante toda a minha formação. O vídeo sobre direita e esquerda aqui do canal foi feito tendo esse livro como base. Se você não conhece esse vídeo, se você é novo no canal ou algo assim, o card está aqui em cima e também tem link na descrição caso você queira assistir. A Ralé Brasileira, de Gessé Souza. Muitos podem estar se perguntando o motivo de eu não ter colocado aqui o livro A Elite do Atraso, um dos mais vendidos do Brasil no momento, e que transformou Gessé Souza em um dos sociólogos mais lidos e conhecidos do Brasil. Os principais motivos para o Ralé Brasileira estar nessa lista foram: primeiro, o livro faz uma articulação extremamente eficiente de categorias de análise como classe, gênero, raça, de forma muito compreensível e relacionável, e bem conectado com a história do Brasil. Segundo, o pouco que eu pude observar do livro A Elite do Atraso me passou uma imagem partidária forte, e por ser um livro mais militante, pode afastar alguns iniciantes que ainda não internalizaram o fato de que ler quem pensa diferente faz parte da trajetória acadêmica, nem que seja para criticar depois. O Ralé Brasileira dialoga bem de perto com décadas de estudos sociológicos sobre as origens e as consequências da desigualdade no Brasil. E não importa se você é de esquerda, de direita, se você vai estudar ciências humanas, você tem que passar por essas perspectivas, gostando ou não. O Ralé Brasileira ele tem uma veia crítica forte, mas não soa como um livro militante. E para um estudante iniciante que ainda não aprendeu que ler coisas que não necessariamente ele gosta é importante para a formação, talvez começar pelo Ralé Brasileira seja melhor. Mas se você preferiu Elite do Atraso, tem link aqui embaixo na descrição também, caso você queira comprar. Inclusive o Elite do Atraso está bem mais barato e bem mais fácil de achar. Eu só não sei se eu colocaria numa lista de 10 livros para iniciantes, mas enfim, fica a seu critério. O Historiador e Suas Fontes, organizado por Carla Pinsky e Tânia Regina de Luca. Uma coisa que fascina muita gente que acabou de entrar no curso de História é descobrir que muita coisa que eles nem faziam ideia pode ser usada como fonte, que é algo muito mais amplo do que arquivo, jornal, entrevista, aquelas que as pessoas meio que já sabem. Ou seja, tem um universo de possibilidades aí. Eu optei por esse livro ao invés do Fontes Históricas, que veio antes desse, porque o primeiro lidava com mais fontes tradicionais, como essas que eu citei, arquivo, jornal, história oral, enquanto o Historiador e Suas Fontes traz uma maior variedade e, a meu ver, tem potencial de oferecer um número maior de descobertas para quem está começando. Esse e o próximo livro da lista são casos em que você não necessariamente tem que ler a obra inteira logo de cara. São livros que podem ir sendo apreciados com o tempo. Dicionário de Conceitos Históricos, de Kalina Silva e Henrique Silva. Uma coisa que eu admito ter demorado um pouco a aprender da graduação foi a obrigação que todo estudioso das ciências humanas tem com o cuidado no uso de conceitos, especialmente aqueles que parecem autoexplicativos, mas que quando você decide esmiuçar nos detalhes, você vê que a coisa é muito mais complexa do que parece. É uma responsabilidade acadêmica e social o uso correto dos conceitos, e por isso eu penso que esse livro pode ajudar bastante quem está começando. Ele tem uma linguagem simples, os verbetes não são muito longos e por ter sido escrito por autores brasileiros, acabou sendo pensado para o nosso país, a escrita é um pouco localizada. Se você quiser se aprofundar em qualquer um dos conceitos presentes desse livro, você terá que obrigatoriamente procurar outros textos e livros. Mas como se trata de uma lista para iniciantes, Dicionário de Conceitos Históricos é a melhor escolha nesse sentido que eu consigo lembrar pelo menos. Se você conhece outro dicionário, outro livro nessa veia, que não seja muito complexo, muito grande ou coisa assim, comenta aqui embaixo, dá uma dica pro pessoal também. Mas daqueles que eu conheço e consigo lembrar, acho que esse é o melhor para iniciantes. E eu já fiz um vídeo aqui no canal apresentando esse livro e falando todos os verbetes que ele trata. Se você quiser conhecer mais esse livro, aqui tem um card ou ali embaixo na descrição, como eu já expliquei.
sobre a História, de Eric Hobsbawm. Esse livro, que tem uma versão de bolso lançada no Brasil, reúne vários ensaios escritos por Eric Hobsbawm, talvez o maior historiador do século XX, falando sobre vários aspectos da história, sendo que alguns desses textos são transcrições de palestras que ele deu ao longo da vida ou aulas magnas que ele preparou. E como esses textos não foram pensados de forma sequencial para entrar em um livro, ele acaba falando de vários assuntos que cobrem vários aspectos da atuação profissional do historiador. Por exemplo, a relação da história com a economia, a questão da narrativa na história, a questão do pós-modernismo na história, a partir de um viés crítico, a história vista de baixo, engajamento político do intelectual, o presente como história, e ajuda inclusive a responder uma dúvida que muita gente tem até hoje. Por que as pessoas leem Marx até hoje? Ele não é um autor superado? Se não é, por que não é? Um dos capítulos discute isso e pode ser bem útil para quem tem essa dúvida honesta. Mas o livro não foca só nisso. Na verdade, o livro é muito amplo, fala de muita coisa. É uma leitura de bolso e, pelo que eu saiba, é fácil de achar. Tem link aqui na descrição, inclusive. Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson. Quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu pensei em um livro que eu queria que tivesse na lista. Só que esse livro está esgotado e é muito difícil de achar, mesmo usado. Era um livro sobre nacionalismo. Então, eu tirei ele da lista e coloquei um outro que não necessariamente falava especificamente sobre nacionalismo, mas tocava no assunto de forma tangencial. O vídeo já estava gravado, eu já estava editando ele inclusive, e aí eu lembrei que esse livro do Benedict Anderson deveria ter entrado na lista no lugar daquele que não entrou, porque ele está diretamente relacionado com o tema e é um clássico. O conceito de comunidades imaginadas, ele não necessariamente é aceito por todo mundo, tem autores até que criticam. Mas, querendo ou não, esse livro é um clássico, permanece relevante e esse conceito ainda é utilizado porque, afinal de contas, não é porque algumas pessoas criticam que necessariamente ele tem que ser excluído. Você pode não concordar com a crítica. Esse livro é importante para entender que nação e Estado não são a mesma coisa, que existem nacionalidades que não têm um Estado, como por exemplo, pega a população da Catalunha, que tem tentado ter um Estado, mas não tem. É uma população que se vê como nação, que se imagina como uma nação, dentro de um Estado. E o livro do Benedict Anderson explica muito bem as questões complexas e contraditórias que tem a ver com a questão do nacionalismo, que não está atrelada só a autoritarismo, a governos fascistas, ou o que quer que seja. Nacionalismo é um tema que eu pessoalmente considero muito importante, porque ele está ligado a uma série de conflitos que vem acontecendo no mundo desde o século XIX, explica muita coisa, inclusive de hoje, e uma leitura teórica sobre o assunto vai te ajudar no decorrer da graduação e mesmo no futuro, quando você se inserir em debates contemporâneos que têm a ver com a questão do nacionalismo. 1964, História do Regime Militar Brasileiro, de Marcos Napolitano. Não importa quanto tempo passe, toda hora você verá gente falando besteira sobre a ditadura civil-militar no Brasil. E por conta disso, sempre tem gente que fica meio perdida no fogo cruzado da memória sobre o assunto e pede leitura para conhecer melhor esse período e ter uma perspectiva acadêmica e atualizada sobre ele. Tem muita coisa escrita sobre esse tema, mas justamente porque tem muita coisa, para um iniciante é difícil saber por onde começar. E eu acho que esse livro do Marcos Napolitano ajuda bastante a quem está começando. O livro não é muito longo e o autor entende do assunto. É um livro que tem uma perspectiva bem atualizada, que tem materiais atualizados para dar embasamento teórico e factual, é fácil de encontrar e é um livro que anda bem urgente nos últimos tempos. Bom pessoal, essa é a minha lista. Não concorda? Beleza, vai ali embaixo e faz a sua lista. Faltou Ginsburg, faltou Dissertor, faltou Prost, faltou um monte de gente que eu podia ter colocado. Mas não dá pra colocar todo mundo numa lista pra uma galera que mal fez 18 anos e tá entrando na graduação agora. A ideia aqui era ter um equilíbrio e ser uma lista acessível. E além do mais, você não precisa ler todos os clássicos logo no começo do curso. Você tem tempo para fazer isso. Tantos clássicos que eu não li até hoje, com 9 anos de academia, não é um calouro que tem que ler tudo, né? Na descrição do vídeo tem link para compra de todos os livros que eu citei e até de livros que eu falei e não coloquei na lista. E se esse vídeo passar de 10 mil visualizações e 1000 likes em um mês, pode parecer pouco para vocês, mas a maioria dos nossos vídeos não chega nem a 3 mil visualizações, eu vou fazer outro vídeo, só que dessa vez para recomendar 10 textos para calouros. Ou seja, capítulos de livro, artigos, leituras mais específicas e curtas que eu acho que são importantes de ser lidos. E aí sim eu pretendo recomendar mais textos clássicos. Talvez até capítulos de livros que eu já citei aqui na lista, ou que eu falei que podia ter entrado na lista, não entrou e etc. Por enquanto a lista está com 5 textos, mas eu vou deixar para terminar
se esse vídeo atingir a marca que eu falei. Em um mês, 10 mil visualizações e 1000 likes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, olhar a nossa página do Apoia-se e todo o resto. E se você é professor de primeira fase de graduação, caso você tenha gostado da lista, passa para os seus alunos. Se você é calouro, passa para os seus colegas de sala. E vamos levar essa lista adiante. Muito obrigado e até a próxima.